Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos do Evangelho da Serpente. Você pode estar se perguntando: Evangelho da Serpente? De onde você tirou isto? Meus amigos, digo-vos com toda certeza, este Evangelho da Serpente não apenas é verdadeiro, como é real e foi aceito primeiramente ou inicialmente com Eva e até hoje é aceito por muitos. O Evangelho da Serpente os leva a um engano tão profundo que acham que estão crendo no Evangelho de Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo com os textos base, que é Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O Evangelho da Serpente é sutil e atrativo, porque está camuflado naquilo que o Senhor Deus falou. Podemos observar que a serpente não contrapõe a mulher, mas sim a Deus. E afirma que se eles comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e serão iguais a Deus. Podemos ver claramente que o Evangelho da Serpente é uma ideia criada pela serpente para a mulher e o homem serem iguais a Deus. Mas, para isto acontecer, eles precisam comer do fruto que Deus disse para ele não comer. Ou seja, o Evangelho da Serpente, por esta compreensão, é toda a ideia contrária à palavra do Senhor Deus. Pois o Senhor Deus disse claramente para o homem que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás é um verbo indicativo que vem do verbo morrer, que indica uma ação no futuro do indicativo. Podemos ver claramente que quando Adão comeu do fruto, ele não morreu, mesmo que alguns defendam que ele morreu a parte espiritual que nele estava, mas isto fica contrário à palavra de Deus, pois o próprio Deus diz que fez o homem alma vivente e não um espírito vivente. Precisamos lembrar que o Evangelho da Serpente é a ideia contrária a toda a palavra que o Senhor Deus falou. Então, quando Adão comeu do fruto que não deveria comer, tornou-se escravo do pecado e sujeito a morrer a qualquer momento. Mas esta morte só aconteceu 930 anos depois, e ele então morreu. Pois este é o objetivo do Evangelho da Serpente, que o homem morra em pecado, porque assim ela sabe que todos os que morrem em pecado irão cair no esquecimento de Deus, assim como ela permanece profundamente no esquecimento do Senhor Deus. Foi por este motivo que Davi, nos Salmos, chamou a atenção do Senhor com duas excelentes perguntas. Para isto, vamos ler Salmos 8,
do versículo 3 ao versículo 4, que diz: Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Davi entendeu que o homem mortal ou condenado à morte, a única coisa que resta é contemplar os céus, pois o pecado e a morte nos tiraram de qualquer possibilidade de participarmos deste lugar que é a morada de Deus. Paulo também faz uma observação parecida com a de Davi. Para isto, vamos ler Romanos 7, versículo 22 ao versículo 24, que diz: Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este é o verdadeiro resultado do evangelho da serpente. Ela disse para a mulher: certamente não morrereis. Mas isto não era verdade, pois foi a partir daquele momento que eles passaram a sucumbir debaixo do poder da morte. É por este motivo que a pergunta de Paulo é muito parecida com as duas perguntas de Davi: quem nos livrará desta morte? O Evangelho de Cristo tira-nos do pecado e nos livrará totalmente da morte, porque pelo seu sacrifício fomos justificados e purificados para recebermos a sua vida, e é esta vida que nos mantém livres do pecado, e um dia bem próximo estaremos fora do alcance desta morte. Uma coisa muito importante que precisamos saber a respeito da serpente, ou do inimigo, ou do diabo, seja como você entenda o seu nome. O que importa saber é que ele é nosso opositor. Este é mais um ponto importante a sabermos, que ele é um excelente ouvinte, ouviu tudo quanto o Senhor Deus tinha falado para Adão a respeito das árvores do jardim. Sinceramente, tenho minhas dúvidas se ele sabe ler e escrever, mas uma coisa é certa: tudo o que ele sabe aprendeu graças à sua capacidade de bisbilhotar e ouvir os assuntos dos outros. Foi assim no Éden e é assim até hoje. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para falar, ele está atento e ouvindo tudo que falamos. E por este motivo, deixo para vocês um conselho: cuidado com a forma que vocês oram. Não use palavras para todas as orações. Lembre-se que o inimigo está te ouvindo. Não importa onde você esteja orando, ele estará te ouvindo. Por isto digo, quando orarmos, oremos em nossas mentes, pois esta é a única forma que ele não tem acesso. Pois a própria palavra diz: quando orarmos, oremos em segredo. Então, para que isto fique confirmado, vamos ler Mateus 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê
o que está oculto te recompensará. Este é o motivo pelo qual toda vez que iremos orar, devemos orar ocultamente, pois assim ele não terá acesso às nossas orações. Temos que ter muito cuidado. O Evangelho da Serpente tem dois objetivos. O primeiro é manter o pecador preso no seu pecado com a condenação da morte. E mesmo nestas condições, dando ao entender que o homem é uma semelhança de Deus. Foi justamente isto que a serpente plantou em Adão e Eva. Vocês serão iguais a Deus. E o segundo objetivo é tornar o sacrifício de Cristo incapaz de libertar o pecador de sua condição de pecador, para que assim aqueles que verdadeiramente estão libertos do pecado caiam novamente em pecado e entrem em condenação de morte. Toda a pregação que o Evangelho é apresentado de uma forma que o homem ainda permanece no pecado, mesmo confessando uma falsa liberdade. Tomem muito cuidado. Este é o Evangelho da serpente. Aquele que comete o pecado é pecador. Então não adianta vir com esta desculpinha que todos somos pecadores. Isto é uma mentira e mais uma sutileza da serpente para te manter no pecado e compartilhar com você a morte. Porque assim diz as Escrituras, pois o salário do pecado é a morte. Não deixe ninguém vos enganar. Cristo veio para nos libertar do pecado e da morte. O Evangelho da serpente foi destruído na cruz juntamente com Cristo. E pela ressurreição de Cristo nasce um novo Evangelho, que é o Evangelho da libertação plena do pecado e da morte. Este é o verdadeiro Evangelho que traz a libertação do pecado, da morte para todo aquele que nele crê. Que Deus, a paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.